Olá pessoal, aqui é o professor Diego Brunos mais uma vez. Tudo bem com vocês? Cara, então estamos aqui gravando mais um vídeo aqui para o YouTube. O pessoal pediu muito esse vídeo para a gente falar sobre medicação intramuscular, mais especificamente para medicação na região ventroglútea. Isso mesmo, que é a região mais indicada para fazer medicação intramuscular, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve aqui, tá bom? Clica nesse botão aqui e ativa o sininho lá embaixo, que eu sempre estou colocando algumas aulas bem legais aqui no YouTube para você poder ir se atualizando nesse mundo dos medicamentos injetados, tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Medicação intramuscular é muito utilizada nos hospitais, né? Então muita gente que adentra, muitos pacientes que adentram o serviço de saúde, ele vai estar precisando tomar uma medicação intramuscular, tá certo? Então essa medicação ela pode ser aplicada em 4 regiões, tá certo? Então vai ser região do deltoide, região dorsoglútea, que isso aqui já está caindo em desuso já, a região dorsoglútea, tá certo? Vou fazer outro vídeo falando só sobre essa especificação da região dorsoglútea, que hoje não é mais recomendado fazer, apesar de que muitos profissionais ainda fazem, mas isso é tema da próxima aula, tá certo? Então, vou ter medicação no músculo deltoide, medicação na região dorsoglútea, medicação no vasto lateral da coxa e medicação também na região ventroglútea, através da técnica de Rochester, que é bem bacana. E é sobre essa medicação, essa via de administração do medicamento intramuscular que a gente vai estar falando aqui agora. Tá certo, pessoal? Muita gente não sabe, às vezes até sabe, mas não considera isso como uma dificuldade, tá certo? Então, uma das desvantagens da medicação intramuscular, olha só, é que a medicação intramuscular dói, tá certo? Então, por mais que a gente seja profissional, a gente saiba que dói, mas na hora da gente estar aplicando a medicação, a gente não lembra, a gente não dá aquele teco assim, diz, caramba, eu vou ter um pouquinho mais de delicadeza, porque essa medicação dói. E medicação intramuscular realmente dói um pouco. Então, é uma das desvantagens dessa via de administração de medicamento, tá certo? Então, medicação por via intramuscular, ela vai doer, é uma via mais dolorida, tendo assim uma das desvantagens dessa via de administração de medicamentos, tá certo? E a gente vai estar utilizando, geralmente, para fazer uma medicação intramuscular, uma seringa de 5 ml, tá certo? Então, é mais recomendado você usar uma seringa de 5 ml, tendo em vista que a maioria das doses de medicação que você vai fazer geralmente são 2, 3 ou 4 ml intramuscular. E você colocando numa seringa milimetrada de 5 ml, você não vai ter problema com volume. O que é que acontece? Ah, professor, mas eu posso utilizar a seringa de 3 ml. Até que pode, mas só que o problema é que às vezes você tem uma dose maior, você tem uma medicação que precisa de 4 ml e para você também aspirar 3 ml na medida da medicação mesmo, na medida da seringa, é mais complicado, tá certo? Fica muito esticado o êmbolo e algumas literaturas elas já até recomendam que você prepare sua medicação intramuscular com uma sobra na sua seringa, porque fica melhor para você aspirar com segurança, para você poder fazer sua medicação e estar aqui de forma tranquila. Então, o detalhe sobre essas seringas da medicação intramuscular que eu queria falar para vocês é o seguinte, que não sei se vocês estão conseguindo ver, dá para ver aqui, olha só, medicação, esse tipo de agulha aqui, de seringa, ele já vem com agulha, tá certo? Então ele vem com agulha padrão, que é uma agulha 25 por 7, tá certo? Então aqui a gente tem as especificações, olha só, 5 ml com agulha 25 por 7. Então é um padrão, tá certo? Na verdade é 0,70 por 25 milímetros, mas no dia a dia a gente diz que é uma agulha 25 por 7, que é mais fácil da gente ter acesso a esse material na farmácia, tá certo? Então esse tipo de seringa, ela tem um bico low slip, tá certo? Ou pode ser slip lower, que ela tem uma rosquinha, tá certo? Que ela trava. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês, só para ilustrar aqui, tá certo? Então, se essa seringa, ela já vem com agulha, tá certo? Então, ó, tira a seringa, coloca a agulha, tá certo? Lubrifica o êmbolo, ó, rapidinho aqui, show de bola, tá certo? E ela tá pronta para você poder fazer sua medicação, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó,
procurar fazer com uma seringa de 5 ml e uma agulha 25/7, padrão. Geralmente essa agulha 25/7 ela vai ter o canhão cinza. Então vamos lá. Numa regra geral, a via de administração de medicamento ventroglútea ela é a via considerada mais segura para a administração de medicamentos. Por que, professor, mais segura? Porque ela é livre de nervos e ela é livre de vasos, tá certo? Então é uma musculatura ali que vai permitir com que eu faça minha medicação com mais segurança. Então, no contexto que se fala em segurança do paciente, a gente deve considerar sempre administrar a medicação intramuscular na região ventroglútea, tá certo? A técnica é conhecida como técnica de Rochestetter, tá certo? Que é o nome específico dessa técnica. E apesar de ser a mais segura, ela ainda é a menos utilizada, tá certo? Isso mesmo. Ela é a técnica mais segura, porém é menos utilizada. Por que, professor, é menos utilizada? Muitos profissionais desconhecem essa técnica. Eles não sabem como localizar o músculo, como fazer essa técnica. Alguns pacientes podem causar estranhamento por você estar fazendo a medicação ali na região da cintura. Eles podem achar um pouco estranho, tá certo? E, além disso, nos hospitais e os profissionais de enfermagem, culturalmente, eles têm esse costume de não estar utilizando essa técnica, tá certo? Então, até um tempo atrás, até eu mesmo dizia que para você não errar a medicação intramuscular, você vai fazer no glúteo máximo, porque é um músculo muito grande que tem uma maior absorção. Então, de acordo com as regras da farmacocinética, quanto maior a superfície de absorção, mais rápida a distribuição. Porém, existem atualizações e nesse contexto que a gente vive, que a gente fala muito em segurança do paciente, a gente tem que ir em busca de técnicas e de formas para cada vez a gente tá aprimorando o nosso conhecimento e levando mais segurança para o nosso paciente. Então, nesse contexto, medicação intramuscular mais segura vai ser a região ventroglútea, tá certo, gente? Então, vamos pensar na segurança do paciente, apesar do pessoal ter muito desconhecimento nessa técnica, então vamos também disseminar e vamos ensinar e mostrar que realmente, de fato, é mais segura, tá certo? Na verdade, há muito tempo que se fala que essa via é mais segura, tá certo? Mas nunca se discutiu o fato de utilizar só essa via, tá bom? O que acontece? Que a via dorsoglútea, que é a injeção ali no glúteo máximo, ela vem sendo utilizada há anos, tá certo? E a gente sempre falou daquela parte ali, de você estar dividindo o quadrante, o glúteo em 4 quadrantes e aplicar no quadrante superior externo, tá certo? Mas só o que acontece? Que ali nos outros quadrantes ainda tem o nervo ciático, tá certo? E se fala muito nessa lesão do nervo ciático. E se aplicar a medicação numa região errada, numa região que seja próxima ao nervo ciático, você pode lesionar esse nervo, tá certo? Causando danos ao paciente. Pensando nisso, a técnica de Rochestetter, medicação na região ventroglútea, ela deve ser mais disseminada, ela deve ser utilizada por ser uma região livre de nervos e livre de vasos. Tá certo, gente? Beleza? Então, apesar de muitos profissionais ainda não conhecerem a técnica ainda é a mais segura para a administração de medicação intramuscular. Sim, professor, mas tem o deltoide e tem o vasto lateral da coxa. A gente vai falar sobre isso, mas só que o músculo deltoide hoje é mais recomendado para vacinas e o vasto lateral da coxa, hoje, ela não é tão acessível, tá certo? O paciente ele vai estar com calça, ele vai ter que baixar muito a calça, ele também é mais utilizado para automedicação, enfim, tem suas particularidades também, a vasta lateral da coxa, que também tem uma localização específica para você poder fazer, tá certo? Então vamos disseminar a questão da medicação ventroglútea, que vai suportar um volume, olha só, de até 4 ml, tá certo? Então nessa região a gente vai considerar um volume de até 4 ml e a técnica para administração de medicamento, que é a técnica de Rochestetter, administração de medicamento na região ventroglútea, vai consistir, olha só, em você colocar o dedo indicador, tá certo? Na região ali, ó, da espinha ilíaca, tá certo? Na cintura ali do paciente, você vai lá, coloca o indicador na espinha ilíaca, tá certo? Quando você coloca o indicador lá, olha só como você vai fazer com o dedo médio, você vai abrir, tá
tá certo? Você vai abrir. Quando você abre o dedo médio, então fica aqui esse Vzinho ou um triângulo invertido, tá certo? Ou um triângulo invertido, ou um triângulozinho aqui de cabeça para baixo. E essa região aqui vai ser o local ideal para você realizar a medicação correta, com segurança ao paciente, tá certo? Então tem um vídeo aqui rapidinho que eu mostro mais ou menos como é essa técnica, tá certo? Então eu vou mostrar aqui, tá bom? E vou tentar mostrar alguns detalhes que são cruciais para você poder fazer sua medicação de forma tranquila nessa região ainda pouco conhecida. Presta atenção! Então, pessoal, vou administrar a medicação aqui na região ventroglútea, que vai do ventre até o glúteo do paciente, a região próxima à cintura. Olha só, vou pegar o meu dedo indicador e vou posicionar na espinha ilíaca, tá certo? Então, a partir daí, eu abro um V, tá certo? Com o dedo médio e vai ter o local exato de fazer a medicação. Então, faço minha antisepsia, tá certo? Vejo mais uma vez a localização como é, perceba que é um V de cabeça para baixo, um V ou um triângulo invertido, e faço minha medicação. Angulação de 90 graus, bisel lateralizado, tá certo? Coloco lentamente, puxo, aspiro para ver se vem sangue, se não vier, administro minha medicação de forma tranquila. Então, pessoal, viu aí como é específico o local e também que não é tão difícil essa técnica? É algo que dá para ser disseminado, tá certo? É algo que você consegue fazer sim, basta você querer, basta você disseminar. Confesso para vocês que na primeira vez que eu fui utilizar essa técnica, a sensação que eu tive foi que eu poderia estar perfurando um osso, tá certo? Porque a região fica próxima ali, na região sacral, né? Aquela região ali toda, trocada, enfim. Mas, cara, é muito segura. Hoje eu utilizo isso sim no meu dia a dia, dissemino para os meus colegas, tá certo? Porque isso é uma técnica muito segura e a gente tem que fazer tudo para manter o nosso paciente seguro, tá certo? Ah, professor, então por que muita gente ainda utiliza a região dorsoglútea se a ventroglútea é mais segura? É uma questão, como eu falei, cultural. A gente tem que disseminar que a região ventroglútea ela hoje é considerada mais segura para a administração de medicamento por via intramuscular, tá certo? Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que compreender para melhor atender nosso paciente. Então hoje se fala muito em segurança do paciente, se fala em segurança do paciente, a gente tem que fazer medicação intramuscular na região mais segura. Mas a dorsoglútea não é segura, professor? Não é mais considerado uma técnica segura. Na verdade, nunca foi, devido a ter aquele nervo ciático ali atrapalhando. Mas a técnica mais segura hoje é a técnica Rochester, que é a administração de medicamento na região ventroglútea. Tá certo, pessoal? Beleza? Pessoal, olha só. Então vamos ajudar a multiplicar essas informações. Dá um like aqui no meu vídeo, tá certo? Se você puder, compartilha. Me segue lá no Instagram também, tá bom? E vamos fazer com que o nosso paciente ele tenha mais segurança no atendimento, disseminando a administração de medicamento por via intramuscular. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, olha só, quando esse vídeo aqui chegar a cerca de 1000 visualizações, esse vídeo bater 1000 visualizações aqui, eu já vou estar soltando outro vídeo sobre medicação na região dorsoglútea, que você precisa saber, você precisa entender e mais detalhes por que essa técnica é mais considerada segura, tá bom? Então compartilha, curte, se chegar em 1000 visualizações, eu solto a outra aula, tá bom, pessoal? Então vamos seguindo que Deus vai abençoando, tá bom? Vamos que vamos, Deus abençoa. Até mais, pessoal!